Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos à parte alta desta quarta-feira, que é o nosso encontro, a nossa conversa. 25 de novembro, um dia que morreu Maradona e é data também da morte de Fidel Castro, né? Na minha idade, a gente lembra tudo, né? Eu cobri por rádio Fidel Castro ainda na Sierra Maestra. Isso foi em 1959. Né? E eu estava na Rádio Independente de Lajeado e noticiei a vitória da Revolução Cubana. E até hoje a vitória não fechou. Né? Implantaram uma ditadura que dura até hoje, está aí há 60 anos, sem conseguir resultados. E Maradona eu entrevistei em julho de 89, ele ficou uns 10 dias em Goiânia, jogou 4 vezes lá, não fez nenhum gol. Eu lembro que o entrevistei pela Globo, no quarto dele, era uma suíte, no Castros, que é, na época, o melhor hotel, ainda é um bom hotel lá de Goiânia. E, terminada a entrevista, desligado tudo, eu quis conversar com ele sobre a Argentina, porque eu trabalhei 3 anos na Argentina, pelo Jornal do Brasil. E falando da política argentina e tal, naquela época, mas ele não acompanhava, ele ficou me ouvindo, não estava interessado. Eu já achei na época, eu já o achei estranho, né? Eu soube depois que à noite ele saiu, ficou por ali na calçada sozinho, aí foi abordado por repórteres do Jornal dos Esportes, que o viram ali, acharam estranho, ele solitário, né? Acabou sendo destruído pela droga. As pessoas que ficam fazendo propaganda de droga, tem que lembrar disso, destrói tudo. Ele teve problema no cérebro, problema no coração, problemas neurológicos, tudo, né? Excesso de peso, acabou com a vida dele, acabou. E agora veja a causa da morte, né? Parada cardiorrespiratória. Olha, todo mundo morre quando o coração para e o pulmão para de respirar, né? Quando o coração para e o pulmão para, aí a pessoa morre. Todo mundo. Todo mundo. Eu não entendo essas notícias que dizem que a causa da morte foi parada cardiorrespiratória. Ou é quando não querem dizer o que foi que causou a parada cardiorrespiratória, né? Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, se não estiver inscrito ainda, e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom, gente, eu vou começar falando hoje de indenizações na justiça, né? A primeira delas, a candidata derrotada lá em São Paulo, tem mais uma para pagar, além de ter que pagar a campanha eleitoral, 40 mil para a vice-governadora do Piauí. Quando a vice-governadora, que era senadora, Regina Souza, estava fazendo um discurso no plenário do Senado, e Joyce Hasselmann a chamou no Facebook e no YouTube, entre outras, eu não vou repetir tudo, porque repetir a ofensa, né? Mas chamou de analfabeta e daí para cima, né? Eu não vou repetir aqui as ofensas. Vai ter que pagar 40 mil, né? Então, vejam só, tem gente que se acha acima da lei. A lei fala em injúria, calúnia e difamação. Isso foi difamação e foi injúria, né? E o Joesley Batista vai ter que pagar 300, já estou aumentando, 300 mil de indenização para o ex-presidente Michel Temer, que ele disse que Michel Temer era chefe de organização criminosa, né? Tudo isso decidido no Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, a da Joyce foi na 4ª turma, foi unânime, e a do Joesley com o ex-presidente Temer foi na 3ª turma, né? E na vara de família, primeira vara de família em Curitiba, vejam só um caso, só para vocês verem, né, uma situação de hoje. Um moço
ainda se chama moço, né? Mas eu vou chamar de homem, né? 29 anos é homem, né? No meu tempo a gente prestava o serviço militar, saía de jovem, de rapaz, para homem, né? Com 19 anos a gente era homem. E, bom, mas esse rapaz, esse homem de 29 anos, entrou na justiça, vai completar 30 agora no fim do ano, entrou na justiça pedindo pensão para o pai, mais pensão para o pai paga 2,1 salários mínimos, o que dá, segundo o juiz, R$ 2.194,50. E ele recebe mais R$ 700 da mãe. E ele alega que o pai, ganhando 30 mil por mês, pode pagar mais para ele, porque ele alega que tem despesas mensais de R$ 8.615. O juiz disse que, olha, sinto muito, né? Se o pai quiser custear a faculdade dele, que está cursando medicina e alega que é muito cara e que está com mensalidade atrasada, né? Se o pai quiser, tudo bem. Agora, a justiça não pode obrigar o pai a pagar. Ele já é maior de idade há muito tempo, né? E o pai não tem responsabilidade porque ele entrou tarde na faculdade. Não tem que ficar sustentando na faculdade. O juiz disse, não, pronto, né? Não tem o aumento que ele julgou improcedente. Depois, ele recebe essa pensão desde os 16 anos de idade. E aí eu fui ver a reação, né, nas redes sociais das pessoas, não tem ninguém dando razão a esse aluno de medicina. Ninguém, né? A gente lá botando, vai trabalhar, essas coisas. E aí eu fico lembrando, né, a gente sempre vai atrás da experiência própria. O meu pai e a minha mãe, né, me deram um ginásio. Agora te vira, né? O que a gente devia dar para você é o ginásio. Ginásio hoje equivale a 5 anos de primário, mais 4, 9 anos. Tinha lá o inicial e o jardim, eles me deram 11 anos de escola, né? Inclusive o primário todo em grupo escolar, né? E agora te vira. Então eu fui morar numa pensão com 16 anos, 17, 16, e fui trabalhar como locutor de rádio para pagar a pensão, né? Isso forma a gente, né? Isso dá um estofo, uma têmpera, né? Como aquela têmpera de fazer uma bela espada, né? Dá uma têmpera. Hoje é usual aí falar sujeito que fica sustentado pela avó, mais de 30, ou fica na saia da mãe com mais de 30, e aí vai. Por isso que teve tanta gente palpitando contra esse homem de 29 anos. Gente, lá em São Paulo, tem 55 deputados estaduais, tem 11, ou seja, 1/5, 20%, que estão entrando com uma ação para criar um decreto legislativo que derrube o decreto do governador Dória, que prorrogou até 16 de dezembro a quarentena. Alegam esses 11 deputados que ninguém aguenta mais, né? E, enfim, tem lá algumas medidas restritivas que só vão entrar em vigor depois da eleição do segundo turno. Fica aqui registrado isso. E por falar em Covid, né, as pessoas estão esquecendo a gravidade que é a meningite meningocócica. Eu vi um apelo, né? Olha, não esqueça das suas crianças. A meningite meningocócica tem uma letalidade, uma capacidade de matar, que é 8 vezes superior à Covid, né? 1 em cada 5 afetados morre. E dos outros sobreviventes de 4, uns 3 vêm com sequelas de visão, de audição e neurológicas. A perigose é uma bactéria, né? E essa bactéria pode também causar tuberculose, pode causar pneumonia e outras doenças respiratórias, como eu já disse para vocês. De março para cá matou 35 mil brasileiros a mais que a Covid. Então, vacine seus filhos. A vacina pode ir até 12 anos de idade.
Está agora disponível no SUS, essa vacina poderosa, que pega tem 12 espécies aí da bactéria, né, dessa bactéria que é perigosa, 12 tipos, e essa vacina é de amplo espectro e está disponível no SUS. Antes estava só na rede particular. E, por fim, eu vi aí que a advocacia pública está pedindo indenização ao Carrefour em Porto Alegre. Acho que está certo, mas só que não se baseia em violência do segurança, se baseia em racismo. Meu Deus, colou a narrativa, né? A gente está vendo lá que a fiscal que foi presa e o homem que foi vítima, os dois têm a mesmíssima cor da pele, né? Como se isso importasse. Né? Isso já derruba a narrativa de racismo, mas querem impor racismo. E cada vez que a notícia se refere a uma pessoa humana pela cor de sua pele, a notícia está sendo racista. Isso salta ao nosso raciocínio, a nossa razão, os nossos neurônios estão vendo isso. Porque não é isso que distingue as pessoas. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, vamos à gravação para este dia 25 de novembro, uma quarta-feira, para 338 emissoras de rádio. E se você não estiver inscrito, una-se a nós e ao final não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Bom dia. Mais uma do Supremo, ou mais precisamente de um ministro do Supremo, mais uma do ministro Lewandowski, aquele que interpretou a Constituição para não obedecer o que está escrito no parágrafo único do artigo 52, lá, que presidente empichado fica impedido de exercer cargo público, fica inelegível por 8 anos. Isso ficou fora, né? O julgamento de Dilma. Mas agora ele recebeu do PSOL, do PCdoB, do PT, do Partido Socialista e de um outro partido, um pedido para mandar o governo fazer um programa de vacinação. Aquilo que o presidente Fux disse, que o ministro Marco Aurélio disse também, né, que partidos pequenos que não têm força no plenário estão usando o Supremo para incomodar o Poder Executivo, incomodar o governo, incomodar o presidente da República. Ele é o relator e já fez o voto dele. Só que não tinha liminar, vai para o plenário. Né? Mas o voto dele já prevê que o governo fica com 30 dias de prazo para fazer um plano de vacinação. Eu sugiro que vá lá para um capítulo adicional do livro O Processo, do Franz Kafka, né? Porque é kafkiano. Os estudantes de direito certamente vão querer saber como, não havendo ainda não havendo o propósito, não havendo ainda a questão material, como é que se pode definir, já estabelecer uma ordem a um governo. Não existe vacina, mas o ministro Lewandowski quer que se faça um plano de vacinação de uma vacina que não existe. Né? Fica muito interessante isso. Porque só vai existir a vacina depois que a Anvisa autorizar. E depois que ela existir realmente, né? Chegar a vacina, essas coisas. Claro que é bom prevenir, e o governo deve estar prevenindo, mas já vem assim como uma exigência, uma imposição. Bom, tem uma outra, essa é boa, uma decisão da Justiça do Distrito Federal proibindo uma dessas empresas, aí, a Experian, de vender nossos dados. Tem uma outra empresa que tem 150 milhões de dados nossos, que vende aí para as pessoas nos ligarem, ficar ligando na hora do almoço, do jantar, na hora do descanso, no fim de semana, nos incomodando com propostas. Né? Dão o nosso CPF, nosso endereço, o nosso telefone, a nossa renda, gente. A nossa renda, que eu só dou para o imposto de renda, né? A nossa renda, a nossa profissão, né? Talvez até as nossas preferências. Estava escrito lá na notícia que até o nosso gênero. Bom, o nosso gênero todo mundo sabe qual é, né?
Nós somos todos do gênero humano, né? Isso é a coisa mais óbvia que existe, mas virou essa mania aí. Mas então, eu acho que está certo. E a Constituição desde 88 já proíbe isso. Está lá nos direitos e garantias individuais, artigo 5º, a linha 10ª, eu não lembro agora textualmente, mas diz que a privacidade, nós temos o direito à privacidade, né, inclusive a nossa imagem, e temos direito à indenização pela agressão a isso, pela falta de respeito, né? Então, se a gente não autorizar, ninguém tem que ganhar dinheiro com os nossos dados pessoais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Muito bem. Agora eu queria falar para vocês do orgulho que podemos ter como brasileiros, porque nós somos um povo resiliente. Quiseram nos esmagar com essa propaganda toda para nos botar pânico por causa dessa Covid que mata menos que as outras doenças respiratórias, que as cardiopatias, né? Mata menos. Mas quiseram nos assustar para quebrar o país. Não conseguiram. E vejam só, a arrecadação federal subiu em outubro 9,56%. Mas não é outubro sobre setembro, não. É outubro deste ano, com pandemia, sobre outubro do ano passado, sem pandemia. A arrecadação subiu 9,56%, o que significa atividade econômica, que significa o quê? Emprego. Por exemplo, a construção civil, de março até agora, teve 102 mil carteiras assinadas a mais. Só perdeu para o agronegócio, para a agropecuária, né? Que muita gente da cidade não entende bem o que é, mas é de onde vem a comida que a gente come, que vai para a mesa. Não é do supermercado, é do chão, é da terra, é do capim que o gado come, né? Bom, e a agropecuária, além de nos dar comida, garantir divisas, campeões de exportação, campeões de produção de alimentos, também estão sendo campeões de carteiras assinadas de emprego. É ou não é de a gente se orgulhar desse país? De Brasília, Alexandre Garcia.